Olá, uma ótima tarde para você. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para começar o programa Reflexão, debatendo o dia a dia. Seja bem-vindo, nos receba em sua casa. Esse é o nosso desejo, porque nós queremos formar esta comunhão com você. Não é isso, Padre? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os internautas que estão conectados conosco nesta tarde. Estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa reflexão, continuando o tema que um pouco estamos abordando neste tempo, o serviço, o amor, a caridade. Estamos aqui mais uma vez para transcorrer esses minutos com vocês. E para começar o nosso programa de hoje, como o Padre bem disse, nós estamos já discutindo com você há algumas semanas a respeito deste tema. Hoje destaco aqui umas palavras do Papa Francisco. E ele escreve dizendo assim, em certa ocasião, na Praça São Pedro, conduzindo uma audiência jubilar no ano extraordinário da misericórdia. O amor é serviço concreto que fazemos uns aos outros. O amor não são palavras, são obras e serviço. Um serviço humilde, feito no silêncio e sem publicidade, como Jesus mesmo disse, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Supõe colocar à disposição os dons que o Espírito Santo nos deu para que a comunidade possa crescer. O amor se expressa na partilha dos nossos bens materiais, para que ninguém passe necessidade. A partilha e dedicação a quem precisa é um estilo de vida que Deus sugere também a muitos não cristãos, como caminho de humanidade autêntica. Não nos esqueçamos que Jesus nos deixou uma grande lição e missão, lavando os pés dos discípulos. Nesse sentido, o Papa recordou as palavras de Santo Agostinho, que escreveu: nunca o cristão deixe de fazer o que Cristo fez, porque quando o corpo se inclina até os pés de seu irmão, no coração se acende, ou se já existia, se alimenta o sentimento de humildade. Quando você se esquece de si mesmo e pensa nos outros, isso é amor. Seguindo Jesus pela estrada do serviço, seremos misericordiosos como o Pai, concluiu o Papa Francisco. Então o Papa nos convida, com essas palavras que o Luiz acabou de ler para nós, faz parte da mensagem do Papa, da audiência jubilar do Ano da Misericórdia. Então, como bem sublinha o Papa, que a caridade e o amor não são palavras simplesmente, não, mas é muito mais do que palavras, são fatos concretos. Antes de tudo, o Papa chama a atenção sobre a partilha dos bens materiais, uma forma de viver a caridade, o serviço, o amor, é através da partilha dos bens materiais. Sabemos hoje como a vida assim é bem difícil para todos, é difícil para cada um de nós, e se pensarmos bem, tem gente que está até pior do que a gente mesmo. Esses dias mesmo conversando com uma pessoa, achando que a própria vida estava tão difícil, tão assim, complicada, pesada, e ouvindo a experiência de uma outra pessoa, de qual mundo ela tem saído, qual mundo vivia, e foi interessante que ele mesmo concluiu assim, até que a minha vida não está assim tão difícil. Então, o Papa nos convida, com essa mensagem, com esse recado que ele nos dá nesse ano da misericórdia, um serviço concreto, mais do que palavras. O concreto que significa, não como está bem claro no texto, a partilha de bens materiais. A caridade começa ali, não são simplesmente palavras. Então as palavras podem dizer muito, mas os fatos, a concretude do discurso, a partilha concreta, tem um peso maior.
É a mesma coisa que a gente dizer para uma criança ou pobre, uma criança que não recebeu amor, que não teve amor, né? A gente chega para a criança e diz, olha, Deus te ama, mas ela que nunca recebeu amor. Será que ela vai acreditar nessa mensagem? Não. Se Deus me ama tanto, diria ela, se Deus me ama assim tanto, se Ele é Pai, por que eu estou aqui nessa situação assim, de pobreza, nessa situação assim, de abandono sem experimentar o amor? Mas se junto com a mensagem que a gente coloca, que a gente entrega para aquela pessoa necessitada, a gente oferece a ajuda concreta. Então, de um lado eu digo, olha, Deus te ama, Deus é Pai, e eu mostro, eu partilho concretamente o dom, eu mostro concretamente aquilo que estou dizendo. Então ela passa a acreditar. Realmente Deus me ama e eu vejo, eu tenho o pão, eu tenho a roupa, eu tenho aquilo que estou precisando naquele momento como sinal concreto deste amor. Então o amor, as palavras no caso, teria que ser seguida das obras. E o senhor dizendo isso, padre, me fez lembrar de alguns anos atrás, quando com alguns amigos, no calar da noite, nós saíamos para fazer uma experiência concreta deste amor e queríamos que aquelas pessoas com quem nos encontrássemos também fizessem essa mesma experiência de um amor concreto. A um certo ponto nos sentimos incomodados porque estávamos vivendo num período em que a cidade, toda a região estava passando por um inverno bem rigoroso, e aí nós pensamos assim, o que poderíamos fazer de concreto para com aquelas pessoas que talvez não tenham nem mesmo um teto para estar, pessoas que têm que dormir na rua, não queríamos saber as motivações, o que teria levado essas pessoas ali, mas pensamos, o que poderíamos fazer para que elas pudessem, pelo menos nesse momento, nesse período de frio intenso, que elas pudessem ter um lugarzinho para encostar a cabeça, no sentido de nos aproximar deles para levar alguma coisa de concreto mesmo. Então pensamos, o que poderíamos fazer? E aí surgiu a ideia de sair à noite, bem tarde mesmo, para que não chamasse tanto a atenção assim, e para que eles também se sentissem acolhidos, porque a um certo ponto poderiam sentir vergonha, vendo outras pessoas ali, que passando os vistem sendo abordados. Então a gente pensou, vamos no horário que tenha poucas pessoas na rua. E começamos a fazer essa experiência de levar até eles um chá, um cafezinho quente, já tarde da noite, e depois percebemos também a necessidade e também a viabilidade. Teríamos como levar, de repente, um cobertor, levar até eles, alguma coisa que pudesse acalentá-los naquele momento. E a gente, quando começou a realizar esse gesto, nós pensávamos assim, por hoje, essa pessoa, ela não vai sentir aquele frio, só por hoje. Não pensávamos no outro dia, mas naquele momento, o nosso coração, ele ardia de desejo de fazer com que o irmão experimentasse algo de concreto naquele dia por ele. Então a gente levava, ora uma blusa, ora um cobertor, sempre acompanhado daquela bebida quente, como um chá ou um café, para que a pessoa pudesse também ali se aquecer. E foram experiências maravilhosas. E quando eu estava lendo essa carta, dessa audiência que o Papa ele escreve, me fez pensar um pouquinho exatamente nisso, quando ele diz, um serviço humilde feito no silêncio e sem publicidade. Então a gente procurava de fato fazer isso, e não precisava estar dizendo para ninguém que era feito. A intenção era que aquele irmão que a gente se encontrasse naquela noite, que ele pudesse então receber esse gesto concreto. E quantas experiências, porque a gente foi percebendo depois, padre, que o simples fato de chegar até eles com um agasalho, com um cobertor, com aquela bebida quente, era apenas um momentinho para chegar até ele, para que depois pudéssemos conhecer um pouco da sua história. E quantas pessoas foram tocadas e falaram a respeito disso, desse momento, dessa experiência de alguém que olhou por eles. Então esse gesto concreto, como o senhor bem estava dizendo, ele
vale muito mais do que palavras, não é, Padre? Sim, é bem verdade que o fato fala mais, né? Tem até o ditado, né? A palavra pode, né, comover, mas o exemplo arrasta. E importante que o nosso serviço, a nossa caridade, se traduza em fatos concretos. E hoje a gente pode, né, se esconder ou tirar como desculpa a resposta do outro. Às vezes, né, a gente ouve casos, né, de ajudas concretas que depois a ajuda não é valorizada do jeito que eu pensei, quis, né, a minha intenção. A gente já até falou outras vezes, né, a gente partilha talvez um lanche, um pão feito com tanto carinho lá e de repente se acha aquele pão que não foi, né, comido, né, mas foi jogado fora. Então, às vezes nós, né, não vale a pena, etc. Então, quanto a isso, um santo da igreja, que é bem conhecido, São João Maria Vianney, né, o cura de Ars, ele diz uma coisa muito interessante. Se alguém te pede alguma coisa, se você tem a ocasião de fazer a caridade para alguém, faça. Não? Independentemente da resposta. Por quê? Ele, quem recebeu a oferta, a esmola ou não, a ajuda, vai responder de como usou daquela ajuda, mas você também responderá da ajuda que você não deu ou deu. Então, às vezes a gente, né, focaliza muito na resposta do outro, não ajuda porque não merece, mas acontece com a gente mesmo, não? Às vezes a pessoa está precisando de uma coisa, uma blusa, a gente, né, fala, puxa vida, como que ele vai usar essa blusa, até ainda é nova, eu gosto dela, não? E a gente fica com o pé atrás, né, no sentido de não querer ajudar porque não vai usar bem. Não? É importante que para nós seja claro, a pessoa responderá de como, né, usou o que recebeu, e eu também serei julgado de como eu pratiquei, né, a minha caridade ou não pratiquei. Mas, referindo-me voltando atrás naquela reflexão que fazia antes, a caridade da palavra, concreta ou não, né, que a caridade concreta, né, mostra realmente aquilo que eu estou dizendo em palavras. Tem um documento na igreja do Papa João Paulo II, um documento que ele escreveu na abertura do segundo milênio, né, da era cristã, do terceiro milênio, né, estamos no 2000. Ele escreveu um documento, Novo Millennium, o número 50. Deste documento fala, em síntese, fala isso que a gente está dizendo, que a caridade das obras, o gesto concreto, a partilha concreta, garante a caridade da palavra. Então eu posso anunciar o evangelho mais bonito que for, mas depois eu tenho que mostrar concretamente. Então o fato que eu mostre para o meu irmão necessitado o que ele está precisando, então este gesto de caridade vai garantir o evangelho que eu estou anunciando. E muitas vezes só fazendo a caridade por si mesmo já é evangelização. Porque a pessoa começa a perceber que atrás daquele gesto de caridade está chegando não simplesmente o que ele está precisando, mas se eu coloco, né, a intenção, né, do amor, de amar o irmão na sua necessidade, por si mesmo o gesto evangeliza. E aos poucos as pessoas vão descobrindo o amor, vão descobrindo algo a mais que está atrás da caridade que a gente está praticando. Então a caridade, né, deveria ser acompanhada pela palavra de Deus, e a palavra de Deus deveria ser fundamentada depois, né, mostrada através dos gestos concretos, dos fatos concretos. E é interessante isso que o senhor está dizendo, padre, porque eu me lembro que quando a gente estava fazendo, né, esse tipo de pastoral que nós chamávamos, né, que era ir ao encontro daqueles que estavam mesmo abandonados, sobretudo nesse período de inverno, né, mais rigoroso, a gente fez essa experiência e a gente tinha o desejo no coração de acolhê-los, né, de levar o Evangelho, de viver com eles aquele momento, né, aquele momento de partilha que era maravilhoso, né? E é interessante, a gente se encontrou com várias pessoas que tinham o desejo de fazer algo,
sentiam no coração o desejo também de fazer uma experiência assim, mas elas não conseguiam ir até o irmão por uma série de dificuldades, às vezes, né? Porque o horário que a gente ia já não era fácil, às vezes tinha um compromisso, uma coisa ou outra. Porém, fazia questão de estar ali presente, doando a quem quer que fosse um agasalho, como o senhor disse, ou às vezes, né, um cobertor, ou depois, com o passar do tempo, surgiu também a ideia de dar um alimento um pouco mais sólido, né? Então a gente levava até eles também um prato de sopa, né, para que eles pudessem se alimentar. Não estavam ali por uma série de dificuldades, né, porém faziam questão de estar presentes através desse gesto. Então, de forma concreta, também amavam. Mesmo não estando ali, eles amavam através desses gestos. Então, isso era muito bonito também de perceber, porque uma corrente, né, um grupo de pessoas foi se formando. Vários queriam ajudar e, de uma forma ou de outra, estavam ajudando em prol do irmão e de forma gratuita, sem querer chamar a atenção, como está dizendo aqui, feito no silêncio e sem publicidade. Algumas pessoas até se prontificaram depois a fazer a sopa, alguns doavam os agasalhos, né, o cobertor, não queria nem que o nome fosse citado, faziam tudo no silêncio e sem publicidade, porque faziam realmente por amor àquelas pessoas. Então, um gesto que foi simples até um certo ponto para a gente, de ir ao encontro do irmão, fez também com que muitas outras pessoas depois, a partir daquela experiência, passassem também a doar um pouquinho do seu tempo ou partilhar um pouquinho daquilo que ele tinha, com o agasalho, com o cobertor, mas de uma forma ou de outra, muitas foram aquelas pessoas que passaram também a se dedicar ao irmão, padre. Muito interessante aquilo que você está dizendo, Luiz, sublinhando. A bondade existe no coração do homem. O coração do homem por si mesmo é bom. O que falta muitas vezes é a ocasião de praticar esse bem, de colocá-lo em prática. Mas basta que, né, tenha uma brecha, que tenha uma oportunidade, uma ocasião, o homem, né, a mulher, o homem em geral, né, está disposto a dar o próprio coração. Basta que uma pessoa comece, né, a fazer o bem, a atuar pelo bem, a amar os irmãos, né, não vai ficar sozinho, não vai. Ontem mesmo estivemos celebrando a missa lá na comunidade Levanta-te, né, e comigo foram 8 pessoas. Então, quiseram ir, né, para estar lá, celebrando junto, partilhando juntos, né? Fomos lá rezar com eles. Né? Então, quando tem possibilidade de fazer a caridade, de ir ao encontro do irmão que sofre, basta que alguém comece, logo tem alguém que vem atrás. Isso por quê? Porque somos criados bons por Deus, né? Muitas vezes atitudes, né, negativas, às vezes até maliciosas, perversas, né, não está no fundo do coração do homem. São frutos, né, de condicionamentos, de sofrimentos, de educação, de uma sociedade, né, hoje, infelizmente, muito ingrata. Né? Mas basta que se comece a mexer com o bem, né? Basta que um queira fazer o bem, logo tem alguém que vem atrás, devido a esse dom mesmo que todos nós carregamos no coração. Ninguém faz as coisas por maldade, ninguém deseja fazer por maldade. Então o bem está escrito dentro de nós, né? Basta ocasiões para que possamos praticá-lo. E depois, recordando aqui também, padre, um pouquinho daquilo que o Papa bem disse, né? Ele vai ressaltar também as palavras de Santo Agostinho, quando ele escreve: nunca o cristão deixe de fazer o que Cristo fez, porque quando o corpo se inclina até os pés de seu irmão, no coração se acende, ou se já existia, se alimenta o sentimento de humildade. Que é aquilo que o senhor estava dizendo, né? Disso que muitas pessoas têm de fato esse desejo de fazer algo, percebem às vezes a necessidade do outro, falta esta ocasião. E de fato, padre, nós percebemos a época, quantos foram aqueles que se dedicaram. E essa experiência ela foi transformadora não só para a gente que estava ali, indo ao encontro deles, né, nos encontrando com ele, até cotidianamente mesmo,
mas para aqueles também que dedicavam um pouquinho do seu tempo em casa, às vezes, para fazer algo, para separar uma roupa, alguma coisa assim. Então, nós percebíamos nestas pessoas também o quanto isso mudou, né? Fez com que algo mexesse com elas. É interessante que existiam pessoas que diziam assim: olha, não se esqueçam, passem aqui toda terça-feira ou toda quinta-feira, passem para recolher aquilo que eu já vou deixar selecionado. Então, faziam de coração. Sentiam que aquela ajuda ao irmão era algo que gerava neles também uma satisfação muito grande. E era a maneira que eles encontravam também de amar. E isso é muito bonito. E eu me lembro que naquela ocasião a cidade acabou, né, comentando esses fatos. Por quê? Porque foi chamando a atenção, né, aquilo que as pessoas estavam fazendo em benefício daqueles que não eram assistidos ou não devidamente como se deveria. Então chamou a atenção e foi realmente uma experiência que marcou as nossas vidas. Hoje, quando a gente tem a oportunidade de conversar, né, com um ou outro que fez parte desse momento, de fato, todos eles percebem a graça que foi aquela experiência. Ficou marcado mesmo no nosso coração, né, aquela dedicação que tínhamos. Hoje, né, claro, a gente sente esse desejo muito grande no coração, né, eles também, uma pessoa ou outra que conversei, tem as limitações também hoje, porque hoje nós temos família, né, hoje nós temos nossos filhos e tudo mais. Porém, uma experiência que nos marcou profundamente e, é claro, que fez com que a nossa maneira de ver a situação, a nossa maneira de entender tudo aquilo que se passa, ela foi também transformada. Então são experiências assim que nos marcam, Padre, e que nos estimulam também, a um certo ponto, e na medida em que podemos, a sempre estar fazendo algo também pensando nesses nossos irmãos, né? Só chamaria atenção aqui no fato ali que o Papa chama atenção sobre o gesto de Jesus que se abaixou para lavar os pés dos discípulos, né? Então eu pensava naquele momento, enquanto você lia antes, quem eram os discípulos? Pedro, não, basta pensar, Pedro não é um ninguém, era um empresário. Na época era um empresário que tinha, em palavras modernas, a empresa da pesca, não? Então Jesus lavou os pés, né? E a partir daí, podemos dizer, lavou os pés de todos. Então, um serviço, né, que pode também nos ajudar a essa abertura, a estar atento no sentido de que o nosso amor, que o nosso serviço seja dirigido a todos. E é com estas palavras que nós vamos nos despedindo de você nesta quarta-feira, agradecendo mais uma vez a sua companhia. Muito obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui com você, mas prometemos, com a graça de Deus, na próxima quarta, nos encontrar aqui no programa Reflexão, debatendo o dia a dia. Me despeço de você, uma ótima tarde e uma ótima semana. Padre, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os internautas e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado. Boa continuação.